Tema de hoje: poema de um adorador sensível a Deus. Alguém olhou para a natureza, ficou encantado, apaixonado e fez um salmo. A nossa agitação do dia a dia tem tirado de nós essa sensibilidade. Os dias corridos que temos, as horas apertadas, o mundo de concreto que nós criamos, essa selva de pedra das grandes cidades, elas estão cada vez mais nos afastando de Deus. É interessante que você percebe, por exemplo, no livro de Gênesis, que Deus era cultuado no campo, onde Abraão, Isaac e Jacó andavam. Diz claramente a Bíblia Sagrada, por exemplo, que Abraão, numa das suas caminhadas, fez ali o seu acampamento, que tinha ao leste a cidade de Ai, ao oeste a cidade de Betel, ou seja, entre as cidades, longe das cidades, no campo, nas montanhas, ali se fazia altar para Deus, ali se celebrava a Deus. E nas cidades o que tinha? Sodoma e Gomorra, por exemplo, vai descrevendo o que tinha naquelas cidades. Um povo longe de Deus. Às vezes o progresso gera em nós um regresso. Perdemos a capacidade de sentir cheiros, de ver cores, de se relacionar com a natureza. A nossa vida vai ficando quadradinha, nossa vida vai estreitando, e daqui a pouco a sua vida cai num trilho, que parece que ela não sai daquilo. Levanta pela manhã, vai para o trabalho, do trabalho você sai, vai para o almoço, volta do almoço, trabalha de novo, depois do trabalho você tem que passar em algum lugar, ou você vai fazer compra para casa, ou vai fazer alguma outra coisa, ou vai para a faculdade, volta, tudo mais. Quando você vê já o final de semana você tem um monte de coisa para resolver, e a vida fica nessa caixinha o tempo todo. E nós vamos perdendo a capacidade de se relacionar, a capacidade de entender, a capacidade de despertar sentimentos, emoções, e começamos a virar máquinas. Máquinas não sentem, máquinas não fazem poemas, máquinas não fazem canções. Então essa mentalidade robotizada nossa está tirando de nós a sensibilidade de perceber Deus nessas coisas. O livro de Salmos nos leva para o caminho oposto disso. A maioria de nós está sendo levado na enxurrada. A vida que a gente tem não é a vida que a gente sonhou, muitos de nós. A propósito, fica aqui para você uma pergunta que já foi tema de mensagem entre nós aqui. Você está vivendo a vida que queria ter, ou você está vivendo a vida que tem? É uma boa pergunta. A maioria das pessoas está vivendo a vida que ele tem, mas não a que queria ter. Alguma coisa precisa começar a acontecer na sua vida. Você precisa de acontecimento, você precisa sair da rotina. Me permita usar um exemplo aqui da língua inglesa, já que a similaridade acontece na língua inglesa e não na sua tradução. Mas é interessante que na língua inglesa a palavra happiness, que é felicidade, ela tem a mesma raiz da palavra que mostra alguma coisa que está acontecendo, alguma coisa que está em movimento, happening. Então, happiness tem a mesma raiz de happening, que mostra que a felicidade está quando você vê coisa acontecendo. Quando a gente vê coisa acontecendo, aquilo traz alegria para a gente. Hoje eu estou estonteante aqui de felicidade. Tivemos uma primeira reunião aqui, cheia. Agora a segunda cheia, eu penso agora, como é que cabia essas duas reuniões em uma? Não sei. Porque, e é gostoso ver coisas acontecendo. Aquilo te desperta, mas os nossos acontecimentos podem ser maiores do que esses. A nossa vida pode ser melhor do que a vida que a gente tem levado até aqui. Um dos problemas sérios que eu vejo na igreja hoje e na própria religião, e eu me refiro, vou falar da minha, não vou falar dos outros não, falar da igreja evangélica. Eu lamento que nós temos tantas pessoas engaioladas. Esse é o nome melhor que eu encontrei. Gente engaiolada na própria religião, onde parece que Deus está dentro de uma caixinha, a caixinha que eles chamam de igreja. Então Deus está aqui dentro, a gente canta aqui dentro, você não pode faltar aqui às reuniões, tudo acontece aqui dentro, e aqui que a gente grita, que a gente desmaia, que a gente pula, que a gente salta, que a gente dança, que a gente chora, que a gente ouve o pastor e tudo mais, e nada acontece lá fora. Gente, vai viver.
Vamos começar a ver Deus no dia a dia, vamos ver Deus na natureza, vamos ter experiências fora daqui, vamos cultuar Deus com a vida, Ele é o Deus da vida, vai viver. Eu não gosto de religião engaiolada. Eu lamento, como me entristece o coração quando eu vejo gente, pessoas infelizes por causa do peso da religião sobre eles. Me lembra aqueles seguidores dos fariseus, e que Jesus batia pesado naqueles fariseus. Às vezes você pode até perguntar, mas por que Jesus brigava tanto com aqueles mestres da lei? Porque os caras estavam, como Jesus falou mesmo, que eles eram cegos guiando cegos, tornavam os outros cegos também. Falava, não entra no reino de Deus e não deixa ninguém entrar também, ou seja, não experimentava a liberdade. Jesus veio para nos trazer liberdade. O livro de Gálatas fala onde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. Um outro texto também, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não torneis de novo ficar debaixo do jugo de escravidão. Lá na igreja da Galácia, vieram alguns fariseus convertidos e começaram a ensinar a igreja que eles tinham que voltar a todos aqueles rituais judaicos. E Paulo, apóstolo, critica bravamente isso. Agora, em pleno século 21, eu estou vendo crente por aí, desculpa, minha opinião pessoal, tá? Eu acho ridículo. Crente andando de quipá, crente andando com manto de oração, com rituais judaicos. Eu não sou judeu, meu Deus do céu, sou brasileiro, filho de baiano. Quero cultuar a Deus com a minha cultura, com o meu jeito, com a minha história. Eu sou livre. Eu sou livre. Rituais e mais rituais, gente controlada pelos seus líderes, sem contar aqueles que são controlados debaixo de misticismo. Não faz nada sem ir na cartomante, refiro, profeta, não é? Não faz nada sem que alguém direcione as suas vidas. Fica preocupado com o futuro. Gente que aceita a ameaça religiosa daqueles que os controlam, gente que tem medo de tomar decisões na vida, porque os pastores não deixam. Isso me chateia, porque nós pastores não fomos chamados para controlar a vida de ninguém, nós não fomos chamados para estar acima de ninguém. Ao contrário, a Bíblia diz que a nossa função é aquela que a Bíblia diz assim, ouvirás uma voz atrás de você dizendo, esse é o caminho, andai por ele. O que é isso? É conselheiro. Ô meu querido, esse aqui é o melhor caminho para você, ó, vai lá. É isso que nós somos. Mas vai andar, meu querido, vai viver, seja livre. Ande com Deus e viva o presente sem medo do futuro. A nossa vida é assim, nossa vida tem acontecimentos, coisas que acontecem ao nosso redor. Nossa vida tem tristeza, nossa vida tem alegria, nossa vida tem bons momentos, nossa vida tem maus momentos. A vida não é mar de rosa, você sabe disso. Não tenha medo do futuro, não fique querendo o tempo todo saber sobre o futuro. Eu confesso para vocês que eu nunca fui tentado na vida a ir numa cartomante, nunca foi. Porque primeiro que eu não acredito, sendo honesto com você, eu não acredito que alguém possa determinar o meu futuro, por uma simples razão, eu não acredito que o futuro está predeterminado, porque se o futuro está tudo predeterminado, o que vai acontecer, essa vida é uma besteira, é um grande engano, é um grande filme que você só não rolou a fita. Mas não é isso que eu imagino sobre o futuro. Então, essa expectativa que eu caminho na vida sobre o futuro me faz viver bem o presente. Para mim, o futuro é consequência do que a gente toma decisão hoje. Eu assumo responsabilidade pelo meu futuro. Eu assumo responsabilidade plantando e colhendo. As coisas boas que eu planto hoje, eu vou colher no futuro. As coisas ruins, eu também vou colher. Então eu tenho que saber bem tomar decisões agora aqui no momento, sem essa questão de ficar procurando o futuro, mas crente não vai em cartomante, mas vai em profeta, que vai te profetizar aquilo que você já sabe, ou em simbologias que são sempre a mesma. Eis que te vejo com uma mala, pronto, aí você arruma um namorado daquele que é mala, está vendo? Tem essas coisas assim. Eis que te vejo, muito dinheiro passando pela sua mão. Aí o cara vira cobrador de ônibus. Te vejo numa grande sala, com muita gente, fila de INSS. Então, algumas coisas que querem predeterminar a vida da gente,
muitas vezes pode nos engaiolar, você fica com medo das coisas do futuro. Meu querido, viva com expectativa de coisas boas, mas vivendo muito claramente o presente. Anda com Deus, anda com Deus, anda com Deus e viva o presente sem medo do futuro. Esse é o teu Deus. Eu gosto da vida do jeito que ela é. A vida com as suas surpresas, que a gente aprenda a viver a vida de uma maneira boa, saudável, experimentar o que de melhor Deus tem para nós, mesmo quando tem surpresas. Tem vezes que acontece coisa na vida da gente que não é boa, que não é gostoso. E o que eu vou fazer? Tirar lições dali. Como você reage quando descobre que a vida não é exatamente o que você planejou? O que você faz quando um sonho não pode ser mais alcançado, por exemplo? A vida da gente é assim. Tem horas que não dá certo. Faz parte da vida. Aliás, quando você for mais velho, você vai olhar para trás e vai falar, que bom que não deu certo. Porque eu teria outras coisas na minha vida para fazer. É interessante isso. É Rubem Alves, no seu livro, Se Eu Pudesse Viver Minha Vida Novamente, em que ele descreve o seguinte, ele começa a agradecer a Deus e falar muito bem de que muita coisa deu errada na vida dele. Por quê? Porque ele está vivendo um momento feliz. E ele falou, eu nunca chegaria nesse momento da minha vida se tudo aquilo errado não acontecesse no passado. Então eu sou grato pelas coisas erradas que aconteceram. Nem toda resposta de oração vai ser sim. Deus também fala não. E Deus fala não algumas vezes para nos proteger. Tem na Bíblia isso. Elias, grande profeta, chegou para Deus e falou, me mata. Deus falou, não vou matar. Não vai, aí vai ficar mais vivo do que você pensa. Tanto que o indivíduo não morreu, segundo a Bíblia, né? Veio lá a carruagem de fogo, um redemoinho, e ele subiu no redemoinho para o céu e pronto. Nem isso aconteceu. Nem o que ele pediu, ele morreu, aconteceu. Inclusive, quando ele tentou morrer, ficou lá na depressão, Deus mandava um anjo, acordava ele, dava comida para ele, mandava ele beber, ainda mandou fazer uma boa caminhada, que era para o cara viver mais. Pronto. Esse é Deus. Então, às vezes, Deus diz não para a gente, porque os planos e projetos dele, ele quer mostrar a vida é melhor do que isso. O que Deus espera da gente? Gente, sinceridade para com a vida. A palavra sinceridade é interessante, porque sinceridade a gente pensa que é falar o que pensa, não é bem isso. A palavra sinceridade vem da expressão sem cera. A cera era no sentido de máscaras, porque elas eram feitas de cera. Os atores do teatro antigo usavam máscara, essa máscara era de cera. Sem cera significa sem máscara. Isso é sinceridade. A sinceridade é isso. Eu não sou mascarado, eu sou o que eu sou. Eu ando com Deus, sou transparente com Ele, enfrento minhas dificuldades. Você conhece seus pecados? Você conhece suas dificuldades? Você conhece a vida como ela é? Pois bem, a vida como ela é assim que a gente tem que viver diante de Deus. Naquele texto de Lucas, no capítulo 18, onde Jesus conta uma parábola de um fariseu que chega diante de Deus, todo religioso, pomposo, e um cara, pecador, que chega diante de Deus e se humilha, e Jesus mostra que aquele pecador, sim, é que agiu correto e não o religioso. É nesse sentido que eu quero dizer que eu prefiro um pecador sincero do que um santo falso. E às vezes o que eu noto é que muito da nossa religião hoje em dia pode nos levar a uma vida um pouco falsa. Aquela comunhão com Deus, ou aquela religião com Deus, que parece que só acontece dentro da nossa cabeça. Eu quero te ensinar hoje aqui, e se você me permite, eu quero te libertar de dentro da tua gaiolinha aí, a criatividade e tantas outras formas que se tem para se adorar a Deus e para se relacionar com Deus sem máscara, de modo transparente, de modo a experimentar Deus em novas dimensões da nossa vida. Deus, quando Ele nos criou, Ele nos deu sentidos físicos. E esses sentidos físicos foram dados por Deus para nós. E nós podemos sim nos relacionar com Deus através desses sentidos. Eu gostaria que você aprendesse a sentir mais, a perceber mais. No Salmo 145, versículo 17 e 18, diz assim: o Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Olha essa frase: de todos os que o invocam com
sinceridade, de todos os que o invocam sem máscaras, de todos os que invocam a Deus, de todos os que se relacionam com Deus sem falsidade, sem máscara, sem religiosidade aparente, de modo muito sincero, de modo muito natural, de modo muito claro. A religião falsa embrutece o ser humano, na verdade ele deixa de ser humano, para de viver nesse mundo. Tem gente que está ficando esquisita por causa da religião. Tem gente que é estranha. Você vai conversar com ele, ele não sabe falar de gente. Ele não sabe falar do netinho, ele só sabe falar de arcanjo, de querubim, de visão, de raios, relâmpagos e trovões. Parece que não sabe falar do dia a dia. Não reconhece mais o belo, a natureza. Agora só as coisas assim chamadas espirituais. Ele perde o belo do ser humano dado por Deus, principalmente esse belo que são sentidos físicos. Não consegue, por exemplo, se relacionar com Deus com os seus sentidos. Tato, olfato, audição, visão, paladar. Sentir essas coisas e adorar a Deus de modo muito real. Salmo de número 104, coloca para mim na tela. Quero te mostrar um trecho do Salmo que nós vamos estudar, mas um trecho lá do meio dele diz assim: é o Senhor que faz o vinho que alegra o coração do homem. É o Senhor que faz o azeite que lhe faz brilhar o rosto. É o Senhor que faz o pão que sustenta o seu vigor. O que você vai notar no contexto do Salmo é que esse homem adorava a Deus pelas coisas que ele estava degustando. Aquela coisa de pegar uma comida gostosa e adorar a Deus com aquilo. Aliás, eu comi um bolo tão gostoso agora ali na cafeteria que eu assim botei na boca, joguei para um canto, para outro, o céu da boca desceu, deu a volta, aí você come. Que delícia! Aquilo é uma oração. Aquilo é uma oração, né? Aquele é um momento de profunda espiritualidade, né? Porque foi Deus quem criou. O que eu quero tirar da tua cabeça é aquela ideia de que o bom para a gente é ir para o céu, quando Deus, na verdade, criou foi a terra para você. Quero tirar essa mentalidade escapista de que você tem que fugir para algum lugar, você tem que cantar, se concentrar e fugir daqui para algum lugar. Quando o que Deus está falando é para você estar no lugar onde você está. Na Torre de Babel, o povo se juntou, construiu uma torre querendo fugir para o céu. O que é que Deus fez? Demoliu a torre, espalhou o povo, chamou Abraão e falou o seguinte: sai e abençoa toda a terra. É diferente. Então você nota o homem querendo fugir para o céu e Deus descendo para a terra, que é o que você vê lá em Gênesis. Parece que nós estamos perdendo aos poucos essa sensibilidade. Muitas pessoas não sabem desfrutar as alegrias que Deus dá na vida, não sabem cultuar a Deus com as coisas boas que Deus dá na vida. Por exemplo, muitos de vocês aqui, já não brincam mais, não sabem mais se divertir. E talvez alguns de vocês só venham a redescobrir isso já lá na terceira idade ou no final da sua vida, quando você vira as crianças brincando e querer se unir a elas novamente. Então, muitos já perderam essa capacidade. Alguns de vocês já perderam a capacidade de brincar, de rir. Qual a última vez que você dançou? Qual a última vez que você ouviu uma canção pela canção em si, se divertiu com aquela canção? Qual a última vez em que você se entregou a um momento, curtiu um momento, um passeio, o namoro, o lazer, o beijo, o abraço, o sorriso dos filhos? Qual foi o último momento disso? Isso é a vida, é isso que Deus nos deu, e é nesse ambiente que a gente precisa cultuar a Deus. A falsa religião tira de nós essa sensibilidade. Olha a palavra sensibilidade, a relação dela com senso, com sentidos. Tato, olfato, visão, audição, paladar. Essas coisas foram dadas por Deus. Nesse salmo, ele ajuda que a gente recupere isso. O salmista começa a olhar para a natureza e começa a enxergar na natureza
algumas coisas que o encantaram. E daquele encantamento, ele faz o seu poema para Deus. Vamos ler? Salmo de número 104. Salmo de número 104 diz assim, versículo 1 em diante diz: bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor meu Deus, tu és tão grandioso. Estás vestido de majestade e esplendor. Envolto em luz como numa veste, ele estende os céus como uma tenda, e põe sobre as águas dos céus a viga dos seus aposentos. Faz das nuvens, ele estava olhando as nuvens, a sua carruagem e cavalga nas asas do vento. Faz dos ventos os seus mensageiros e dos clarões reluzentes, ele viu vento e relâmpago, os seus servos. Diante das tuas ameaças as águas fugiram, puseram-se em fuga ao som do teu trovão, subiram pelos montes e escorreram pelos vales. Ele está olhando aquele processo todo da chuva, depois da evaporação, e então ela cai novamente como chuva sobre os montes, escorrem os rios. Diz aqui: fazes jorrar as nascentes dos vales e correrem as águas entre os montes, delas bebem todos os animais selvagens, os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem o seu ninho junto às águas, entre os galhos põe-se a cantar. Pausa. Qual a última vez que você parou para ver um passarinho? O cara que fez isso. Ele estava olhando tudo isso. Por isso ele tinha salmo para escrever. Por isso tinha poesia no coração dele. A mim falta criatividade. Falta criatividade porque você só vê concreto, tela de computador, tela de celular, essas coisas. Vai acabar a criatividade mesmo. Vai viver, meu irmão. Vai ver essas coisas gostosas da vida. Eu tenho um jardinzinho pequeno lá em casa. Eu amo aquele espaçozinho e eu estrago ele de vez em quando. Eu vou te falar por que eu estrago. Eu estrago porque de vez em quando, de manhã, acordo pela manhã, eu gosto de os passarinhos, eu vou lá e jogo pãozinho. Passarinho vem, o que eles trazem junto? Erva daninha. Então, lota de erva daninha lá. Já acabou com a minha grama, acabou com tudo já. Eu sou o grande culpado. Mas é legal ver aqueles bichinhos. É legal. Eu me lembro uma vez, Magda deve se lembrar disso, foram algumas vezes já, mas uma das vezes quando nasceu um passarinho ali no nosso quintal mesmo, ali mesmo cresceu o passarinho e virou um amiguinho da gente. A gente passava lá todo dia para ver o passarinho, até que ele aprendeu a voar e foi embora. Gostoso demais. Esses dias passou lá perto de casa 2 passarinhos, deve ser um casal, né? E é uma mistura, eu não sei muito bem, não soube identificá-los, porque me lembra entre o periquito e o papagaio, porque eles têm a habilidade de repetir sons. E o que ficou muito engraçado é que eles pousaram num fio ali perto de casa, em frente de casa, e os cachorros do vizinho viram e começaram a latir. E eles começaram a imitar o som do cachorro, como que latindo para o cachorro. Imagina, o cachorro latia, eles latiam para o cachorro. Ficou engraçado aquele dueto ali entre eles, ficou gostoso. Deus criou essas coisas para a gente ver. E aqui ele vê as aves do céu e por causa disso ele faz uma poesia para Deus. Ele continua: é o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva da terra tirar o alimento. Aquele outro trecho que eu já li com vocês foi tirado daqui, que eu já o pulei aqui agora. Foi ele que fez o vinho, foi ele que fez a comida, foi ele que fez aquelas coisas, como nós já vimos aqui. Agora continua. As árvores, esse cara está vendo árvores. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes, outra coisa que ele estava olhando, elevados, pertencem aos bodes selvagens, os penhascos são refúgio para os coelhos. Quantas são as tuas obras, ó Senhor! Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar,
imenso e vasto. E nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã, que formaste para com ele brincar. Leviatã era uma lenda antiga, um nome antigo dado a um monstro marinho. Certamente alguma baleia, algum tipo de animal, talvez até extinto, ou realmente algum tipo de baleia na qual não chegou para nós. Mas ele era visto com muito temor, porque ele poderia acabar com uma embarcação. Era visto como um grande monstro do mar. E ele fala que o Senhor fez isso para ser um cachorrinho para ele brincar. Ele mostra cada detalhe da natureza como algo bom e bonito de ser visto e de ser feito. E eu pergunto para você, qual a última vez que você botou um pé num rio, um pé no mar, um pé na areia, um pé no barro? Qual a última vez que você andou e viu grama, viu flor? Qual a última vez que você parou para ver nuvem? Qual a última vez que você parou para contemplar estrela à noite, lua? Ou mesmo durante o dia, o céu bonito e azulado, pôr do sol? Qual a última vez que você viu? As nossas vidas estão ficando cada vez mais cinzentas, enquanto a criação de Deus ela é muito colorida. Não é à toa que estamos perdendo a sensibilidade, não é à toa que os casais estão perdendo o romantismo, não é à toa que nossos relacionamentos estão mais secos, não é à toa que a vida está ficando chata. Porque nós estamos perdendo essa capacidade do encantamento que Deus nos deu. E Deus mostra isso como culto para Ele, mas culto para a gente é ficar de olho fechado, preso dentro de um lugar, falando. E provavelmente esse homem aqui, depois é que ele escreve tudo isso, provavelmente ele não falou nada no primeiro momento, apenas olhou e contemplou. Nós não sabemos contemplar, nós não sabemos meditar, nós não sabemos observar, nós não nos deixamos encantar, nós estamos desperdiçando a vida que Deus nos deu, e isso é ruim, porque é como se você desse um brinquedo para uma criança, ela olhasse para a tua cara e jogasse o brinquedo no chão. Aquilo te ofenderia. Deus te deu a vida para ser vivido, criou o mundo inteiro, o universo todo, falou, vive! E você está estragando a tua vida, deixando de lado esse encantamento com as coisas lindas que existem na criação. 2 segundas atrás, eu chamei meu filho mais velho, falei, é meu dia de folga, vamos lá visitar a minha irmã mora no litoral, descemos para lá. André pegou uma bicicleta, foi andar, eu peguei minha irmã, falei, vamos fazer aquilo que a gente gosta? Toda vez que eu vou para lá, a gente faz a mesma coisa. Vamos fazer aquilo que a gente gosta? Vamos. Então a gente vai até o mar, chega lá, para bem na beiradinha ali do mar, deixa aquela água vir, começa a mexer os dedos assim dentro da areia, e a hora que o mar recolhe, começa a afundar o pé ali dentro da areia, e fica dois bobos, um de 51 anos de idade, outro de 61 anos de idade, os dois bobinhos lá, um olhando para a cara do outro e brincando de irmãozinho e irmãzinha. É uma delícia, é uma delícia. Vai tocar esse mundo, vai se deixar encantar com o mundo, vai ver essa criação de Deus. Continua o texto, Salmo 104 ainda, os últimos versículos do texto diz assim, cantarei ao Senhor toda a minha vida, louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Que este poema que eu fiz, essa expressão poema, eu tirei da tradução da Bíblia de Jerusalém. Continua. Que este poema que eu lhe fiz seja agradável, pois no Senhor tenho a minha alegria. E aqui ele muda e fala, que desapareçam da terra aqueles que não querem saber de Deus, e que os maus deixem de existir. Ele falou, a terra é tão bonita, esse pessoal que não gosta da terra, esse pessoal que é chato, esse pessoal que quer estragar tudo isso, Deus, desapareça essa turma. Nota que aqui, se fosse a gente escrevendo hoje, diria, essa terra não tem jeito, me leva para o céu. E ele está falando o contrário, não, tira os ruins daqui, e deixa aqui para a gente. Bendiga ao Senhor a minha alma. A alma é sua mente, sua vontade, suas emoções. Sabe o que ele está dizendo? É como se ele chegasse assim e falasse,
minhas emoções. Se apaixonem por Deus, adorem a Deus, bendigam a Deus, a minha alma. E a última palavra é uma conjunção de duas palavras hebraicas. Halal, que é a palavra, os mais altos louvores que se possa dar para alguém, e Yah, que é a abreviatura de Yahvé, ou Jeová, o nome de Deus. E aí forma-se essa palavra que você conhece. Última palavra, leia comigo. Aleluia. Vamos fazer isso para o nosso Deus. Ao Senhor, toda adoração e louvor por toda a tua criação. Agora, esse salmista nunca conseguiria escrever este salmo se ele tivesse fazendo tudo isso de olho fechado. Só dá para escrever uma coisa dessa quem estava de olhos abertos. Só dá para escrever uma poesia como essa alguém que já contemplou tudo isso. Vamos lá? Uma pergunta para você. Se você fosse escrever um salmo, o que você escreveria? Qual é a tua experiência com Deus? O meu desejo é que você coloque essa mensagem em prática nessa semana, de modo que você possa, nas suas orações já nessa semana, recitar, falar, escrever salmos novos para o teu Deus, da sua experiência com Ele. Esse salmista é interessante, ele tem em mente o texto de Gênesis, porque ele vai narrando o salmo na mesma sequência que Gênesis narra a criação. E no texto de Gênesis, aproveitando aqui a inspiração poética do autor de Gênesis, começa a contar que Deus, no final da tarde, descia para cá, passeava no jardim com Adão, o que me faz pensar uma coisa: por que Deus não veio meio-dia? Por que Ele não veio, no meio da tarde? Mas porque no final da tarde, é que no final da tarde tem um acontecimento maravilhoso chamado pôr do sol. Naquela forma poética que Gênesis vem descrevendo essa relação de Deus com o homem, mostra que Deus se interessa tanto com o homem, que Ele mesmo se envolve com a natureza que Ele mesmo criou, passeia no meio dela, num jardim, num bosque com cheiros e cores, e vai ver o pôr do sol. Deus faz isso, vem para a terra e a gente quer fugir para o céu. Então, para de fugir. Vai viver. Adore a Deus pela vida. Pare para observar quanta coisa boa tem ao seu redor. Se encante com as coisas que Deus criou. Como diz uma poesia da nossa MPB, década de 80, dizia assim: foi Deus quem fez o céu, o rancho das estrelas, e fez também o seresteiro para conversar com elas. Você vê que Deus então criou tudo e é para nos deixar encantar com essas coisas. Você viu que lua bonita estava essa semana? Alguns de vocês nem notaram. Seja bem sincero. Você perdeu. Ah, mas eu estou em São Paulo. Essa semana dava para assistir. Coisa rara aqui em São Paulo. Coisa rara. Céu aberto. Dava para ver. Você viu quantas coisas boas já aconteceram nessa semana e que você perdeu? Porque nós estamos o tempo todo, escritório, casa, TV, computador, tablet, celular, coisa, e ficamos coisificados. Está na hora da gente começar a abrir um pouco mais e ver essas criações de Deus. Viver bem a sua vida é uma maneira de adorar a Deus por estar vivo. São essas belezas que tiram a nossa vida do tédio. Está entendendo porque tua vida está sem graça? Porque tua vida está cheia de concreto, ferro, titânio, alumínio. Tua vida está cheia de bits e bytes. Está na hora da tua vida ver coisa mais natural. Você está ficando robotizado. E robôs não sentem.
Robôs não cantam e dançam com o coração. Robôs são controlados, robôs são manipulados. Alguém fala, minha vida, lembra da minha primeira pergunta? Você está vivendo a vida que você quer ou você está vivendo a vida que você tem? Não, eu estou vivendo a vida que eu tenho. Por tua culpa, você que está se tornando escravo de tudo isso. Você que está sendo controlado, robotizado por essa sociedade que vive completamente longe de Deus. Vai se encantar, vai viver, vai ficar vivo. Nós precisamos dar importância para essas coisas que Deus criou. Muito bem. Todos podem ter aí os seus poemas e poesias. O salmista se sentiu na liberdade de fazer o seu. E eu vou me sentir aqui na minha liberdade também. Já que Jesus fez, eu vou fazer as minhas bem-aventuranças. Jesus já contou as dele, eu vou contar as minhas. E tem algumas coisas que podem nos tornar felizes. Por isso a palavra bem-aventurado. E eu começo com a minha primeira bem-aventurança. Bem-aventurado aqueles que têm criancinhas dentro de casa. Porque as crianças, elas nos desconcertam. As crianças, elas nos fazem ver coisas que a gente não está vendo mais. A criança faz você voltar a perceber a vaquinha, o cavalinho, o cheiro, a chuva, né? A formiguinha. E aí a gente começa a notar quanta coisa bonita tem na natureza por causa do olhar de uma criança que olha encantada com tudo aquilo. A criança nos rejuvenesce. É por isso que os avós, eles percebem esse milagre de Deus quando se aproximam das crianças, se sentem crianças de novo e viram uns adolescentes. Você já percebeu? Ficam encantados com tudo e querem fazer tudo, porque eles querem reviver a vida. É assim. Quanto mais perto da velhice você está, entenda, na tua mente, mais perto da infância você está de novo. Você começa a viver de novo, você sabe o quanto é bom a tua vida. Você sabe valorizar as coisas boas que tem na sua vida, e as crianças nos despertam para isso. Outra bem-aventurança. Aliás, antes disso, qual a última vez que você brincou com criança? Qual a última vez que você pegou uma assim, cheirou, aquele cheirinho gostoso? Todo pai e mãe que eu já conversei sabe que eu repito essa mesma coisa para você. Cheira, meu querido, pega essa criança, vira assim, até o bumbum quando está sujo, cheira, sabe? Cheira. Aquele cheirinho de criança, cheirinho de cangote, é gostoso, é igual cheirinho de carro novo, sai. É melhor você aproveitar agora porque sai. Eu tenho 2 lá em casa, um de 20 e pouco, outro de 15, e os cheiros já são outros. É melhor aproveitar esse agora. A gente continua amando os cheirinhos dele, mas já são outros. Então cheira, fica perto, se envolva. Segunda bem-aventurança, bem-aventurados são aqueles que se relacionam bem com seus animais. Você tem animalzinho? Você brinca com animal? Esse dia eu estava numa loja, e ali eles tinham animais ali de exposição, e eu passei e comecei a mexer com o cachorrinho, e estava ali para a gente brincar mesmo. Eu peguei, ele veio para cima de mim, eu peguei, abaixei, ele subiu. Aí ele subiu aqui em cima de mim, peguei. Gostoso, que gostoso. Tem um animalzinho, um cãozinho, um gato, um passarinho. Eu não gosto de animal, você é chato. Você é chato. Vou te dar uma minhoca de presente. Se relacione bem com essa criação de Deus. Deus fez. Deus fez. Eu não gosto de animal em casa. Tá bom, põe um pãozinho no teu jardim, já vai vir um passarinho lá comer. Olha que bonitinho. Você não precisa ter ele numa gaiola. Pode ter ele solto, é mais bonito até. Fica a minha recomendação, é mais bonito. Vai se divertir com isso. Terceira bem-aventurança. Nós temos que ter crianças, nós precisamos estar perto de animais. Bem-aventurados são aqueles que amam as suas plantas. Porque elas têm vida. Elas têm cor. Elas têm cheiro.
É legal de ver. É legal de ver aquele processo de vida delas. E quando elas brotam, quando elas exalam aquele perfume gostoso. Ah, eu não tenho jardim em casa. Pega vasinho, planta coisas que soltam cheiro. Pega o alecrim, pega o manjericão, pega a lavanda. Solta um cheiro, aroma gostoso. Como chama aquele limão? Tomilho limão, né? Tomilho limão. Uma vez passei a mão num cheirei, que coisa gostosa. Está na hora da gente conhecer um pouquinho mais essas coisas, trazer para dentro de casa, para que a nossa casa tenha cores. Que a sua casa seja menos concreto e ferro. Precisa de vida dentro ali da casa. Perceba que eu estou tentando te empurrar exatamente para a criação de Deus. Para que salmos sejam reescritos. Salmo de número 8, versículo 3 ao 9, diz assim: quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, gosto dessa expressão, porque a maioria dos textos fala obra das tuas mãos, e nesse texto ele fala obra dos teus dedos. Foi minuciosa a sua criação, Deus. Volto. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, as estrelas que ali firmaste, note, contemplo, fico olhando aquilo. Pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor que os seres celestiais e o coroaste de glória e honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tu o puseste. Todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Ou em outras palavras, Deus criou tudo isso para a gente ter, para a gente se relacionar, para a gente cuidar. Continua o texto. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Falemos juntos. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Louvado seja nosso Deus. Majestoso é o teu nome em toda a terra. Meu irmão querido, vai ver a natureza, meu querido. Meu irmão querido, vai andar no meio das árvores. Meu irmão querido, vai ver flor, vai ver cheiro. Meu irmão querido, vai contemplar uma salada que você come, um legume. Olha para dentro dele. Parece até aquela história que o Rubem Alves conta, eu já contei algumas vezes aqui para vocês. Ele, quando era terapeuta, num período dele que ele estava sendo como terapeuta, chega uma paciente e fala para ele: eu estou ficando louca. Ele falou: por quê? Ela falou: porque eu estava na minha cozinha, cortei um legume, e quando eu olhei dentro, bonito, encantador, eu fiquei encantado com aquilo. E eu achei tão bonito que eu comecei a cortar os outros e olhar dentro. E ela falou: agora eu estou ficando olhando essas coisas. Ele falou: não, minha querida, Deus te deu olhos de poeta, foi isso que Deus te deu. Você está abençoada, você não está louca, você está mais humanizada, é isso. Está na hora da gente se deixar se encantar com as coisas boas que tem ao redor e adorar a Deus com estas coisas. É assim que também a gente cultua a Deus. Amém? Última coisa que eu tenho para te falar, mas eu vou pedir para você ficar em pé comigo, por favor. Queridos, no Salmo, Davi pergunta: por que o Senhor criou o homem? Eu me sinto na liberdade de fazer uma pergunta para Deus. Deus, por que o Senhor criou a terra? O céu não estava bom? Tudo que Deus cria é bom, e tudo que Deus cria é sempre o melhor. É assim na criação, né? Foi criando tudo, criou o homem. Tudo que ele criou falou que era bom. Quando chegou no ser humano, é muito bom. Deus sempre faz o melhor. Mas se a terra foi feita depois do céu, então a terra é melhor? O que eu quero tirar da gente é aquela ideia escapista: tem que destruir isso aqui tudo, eu vou para o céu. Você querendo ir para o céu e Deus descendo para a terra. Você percebeu? No próprio Gênesis mostra Deus descendo para a terra. E Deus vindo aqui andar com o homem num bosque, num jardim, num pomar. Final da tarde, ver pôr do sol. A gente precisa mudar um pouquinho a nossa cabeça. Porque tem muita coisa boa aqui do lado, perto da gente, para a gente ver.
Ao contrário dos humanos que costumam fechar os olhos para falarem com Deus, Deus abre os olhos para ver as belezas que Ele criou. Olha o que a Bíblia diz, final de cada dia: e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era bom. Aqui fala sobre o ver, mas aqui não tem só a ver com o ver. Aqui tem a ver com nossos sentidos físicos. Toque coisas e sinta texturas. Sinta cheiros de modo profundo, gostoso. Ouça sons diferentes, sons da natureza que Deus fez. Experimente aquelas coisas gostosas que Deus criou. O homem plantou, o homem regou, o homem colheu, chegou no seu prato. É sua vez de fazer a sua parte, a melhor parte, não é? Degustar algo. Veja cores, veja o que Deus fez, olhe para o céu, sinta vento, ar, sinta água, sinta, e cultue a Deus com isso. O tema de hoje poderia ser: seja menos robô, seja mais gente. Poderia ser isso. Mas eu preferi colocá-lo como ele é: poema de um adorador sensível a Deus. Que nessa semana, depois de ouvir tudo isso e praticar ao longo da semana, meu desafio para você: faça um poema, que seja de 2 linhas. Faça um poema para Deus. Escreva seu salmo. Se encante um pouco. Seja mais gente, menos coisa. Se descoisifique um pouco. Se humanize um pouco mais. Adore a Deus respirando. Adore a Deus percebendo o seu próprio corpo. Adore a Deus dessa maneira. Eu tenho certeza que tua vida vai encontrar uma dimensão muito mais profunda de vida. E com muito mais realeza. Muito mais realidade, na verdade. Com muito mais sinceridade, sem máscara nenhuma. Porque Deus está perto de todos os que o invocam em sinceridade. Amém? Vamos orar? Pai, dá-nos um coração sensível. Dá-nos uma mente sensível. Dá-nos ouvidos sensíveis aos sons que o Senhor colocou na natureza. Dá-nos consciência da importância de percebermos os gostos e sabores no nosso paladar. Que nos encantemos com as cores. Que possamos perceber os toques. Que sintamos os cheiros daquilo que o Senhor criou. Que possamos nos relacionar com toda a tua criação e dizer: Senhor, Senhor nosso, quão incrível, maravilhoso, majestoso é o teu nome em toda a terra. Te adoramos, Deus, pela criação. Tu que és o Deus criador e nos criou, nós te adoramos. Que a nossa vida seja cada vez mais próxima do Senhor e te percebamos mais no nosso dia a dia. Põe tua boa mão sobre nós. Eu oro para que cada um dos meus irmãos nessa semana te perceba mais, te adore mais e viva de uma maneira mais intensa e profunda com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 2 coisas ainda para nós fazermos aqui rápidas. A primeira: com todo o teu coração, alma, entendimento e força, vamos adorar a Deus. Nós te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor criou, por toda a tua criação. Obrigado, Deus. Obrigado.